Bom, para o tema do estudo da noite, eu trouxe a lei de conservação, né, que consta no livro dos Espíritos e se inicia na questão 702. E ela é constituída pelo instinto de conservação, os meios de conservação, os gozos dos bens da terra, necessários e supérfluos, privações voluntárias. Então, na primeira pergunta, dentro dos instintos de conservação, Kardec pergunta na questão 702: o instinto de conservação é uma lei natural? Kardec, quando diz aqui na conservação, ele estava dizendo da conservação do nosso corpo físico, que nós sabemos que o nosso espírito é imortal. Mas será que é importante a conservação do nosso corpo físico? E qual é essa importância? Nós sabemos que o corpo físico é o vaso onde nós recebemos o nosso espírito, que é há muito planejada a nossa reencarnação, às vezes até em determinadas situações rogadas com desespero, autorizadas sobre uma avaliação, um avalista, para poder, devido à nossa dificuldade, para que nós possamos ter essa outra oportunidade de estarmos aqui. Então, nós espíritas que somos, sabemos que é de extrema importância a conservação do nosso corpo físico, para que possamos habitar o planeta, viver as experiências da carne, e nessa experiência nós passarmos pelas nossas provas e nossas expiações necessárias a essa depuração do nosso espírito, que de outra forma não seria possível, Então nós sabemos aí que esse instinto que é nato em nós, de conservação do nosso corpo. Então, nos animais, essa conservação é um instinto. Então nós vemos todas as espécies de animais, ela tem um instinto da conservação, E na raça humana, isso é racional, é de forma racional, pensada, A gente tem essa condição de pensar sobre a nossa conservação do nosso corpo. Nós vemos, por exemplo, nos animais, algumas situações que a gente não consegue explicar, mas que definem claramente esse instinto de preservação. Se a gente pegar um exemplo do João de Barro, quem orienta ele, a posição da abertura da portinha da sua casa ali? Ele sempre faz as suas casas com a porta voltada no sentido que não penetre os ventos frios do inverno. Independente da região onde ele se encontra, ele sempre tem essa orientação. Mas quem dá essa orientação para ele? Porque se ele fizesse aleatoriamente a sua casinha, no inverno, o vento frio era capaz de dizimar os seus filhotes. Então olha só a inteligência, o instinto inteligente que há por trás dessa criatura animal ainda. E tantas outras espécies, um bezerro, ele nasce, ele já automaticamente procura a mãe, vai se amamentar. Você larga um filhote, de um bezerro num monte de vaca e ele acha a mãe dele, ele se localiza, a mãe acha o filhote. Então a gente tem inúmeros exemplos, até da mosca, que ao pôr os ovos dela, ela tem um instinto de colocar numa condição em que a larva se alimente e não morra, porque ela sabe que depois que ela colocar os ovos, ela vai morrer, ela não vai poder alimentar os filhotes. Então ela procura uma condição em que as larvas delas proliferem. Então a gente vê desde das minúsculas criaturas até as maiores esse instinto de preservação. Então você imagina no homem, que é um ser já top da cadeia alimentar e da criação divina. Então a gente tem esse instinto muito mais aguçado da nossa preservação.
E quais são esses meios de conservação, né? Na pergunta 704, Kardec pergunta o seguinte: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? É óbvio que Deus sempre fornece os meios para a gente sobreviver, né? O que às vezes nos falta, como ele diz aqui, ó, sim, e se não os encontra é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Para isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os habitantes, porque só o necessário é útil. Então, na maioria das vezes, nós nos desgastamos, né? Nós acabamos com esse corpo físico em busca do quê? É do básico? É só do útil? Não. É do além do útil, do supérfluo, né? Das vaidades humanas, do nosso egoísmo. Porque o básico nós temos, não nos falta. O que a gente faz às vezes é acabar destruindo as fontes que Deus nos deu para fornecer essa conservação nossa. Então nós podemos ver animais em extinção, devastação de matas, poluição de rios, poluição do ar, que é provocada por nós, né, num ambiente que foi criado para gerar a nossa conservação. Então o homem, ele acaba fazendo o quê? Deturpando o patrimônio divino que foi nos dado para a nossa preservação. Mas Deus, em momento algum, nos deixa ao léu sem essa condição de sobrevivência e de conservação do nosso corpo, né? Que dirá do nosso espírito, né? Com todo o apoio, com todo o envolvimento e amparo do plano espiritual. Um exemplo disso é essa própria obra que nós estamos lendo aqui, né? Que foi ditada, trazida para nós através do plano invisível, para que possamos nos aperfeiçoar através dessas leituras, desse estudo, desse entendimento, iluminar nossas consciências para que possamos, além da preservação do nosso corpo físico, a nossa autoiluminação, né? Então, em sequência, né, Kardec, a espiritualidade, na verdade, deixa bem claro que o planeta Terra dá todas as condições necessárias para a conservação do nosso corpo físico, né? Nos gozos dos bens terrestres. Na pergunta 711, Kardec pergunta: o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? E a espiritualidade responde: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de satisfazer. E na pergunta 712, que é interessante, né? Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? E a espiritualidade responde: para exercitar no homem o cumprimento da sua missão e também para prová-lo pela tentação. Então, nos gozos das coisas terrenas, há também a tentação, né? Que ela está escondida aonde? Nos excessos. Então, todos os excessos que nós cometemos, ele é provocado através da tentação. Então, às vezes, algumas pessoas podem perguntar: mas por que Deus então dá essa condição de eu ser tentado, e aí eu acabo cedendo, entro no vício, acabo com o meu corpo físico? Então a culpa não é minha, a culpa é da tentação irresistível. Primeiro, que as tentações não são irresistíveis. Segundo, nós só conseguimos dar conta do nosso conhecimento se nós colocamos em prova o nosso conhecimento. Como que eu posso falar que eu resisto a uma tentação se eu não for tentado? Deus permite que essa tentação chegue a nós para ver qual o nosso grau de evolução, o nosso grau de resistência à tentação.
porque você não resistir a nada é muito fácil, né? Um aluno, quando ele aprende uma lição, o que é dado para ele comprovar o seu aprendizado? Não é lhe dado uma prova que ele tem que provar ali o conhecimento que ele diz ter, que ele diz ter adquirido. Então é essa situação que nos é colocada, a oportunidade de demonstrar o nosso aprendizado, né? E ele continua o seguinte: qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, nós precisamos da alimentação para sobreviver? Precisamos. Mas e o excesso dela, o que nos causa? A perca do nosso corpo físico. Então, eu preciso de outras situações que nos é dada? Precisamos, seja do trabalho, da prática da atividade física, de uma leitura salutar. Mas qualquer uma das atividades que nós praticamos no excesso vem comprometer o nosso corpo físico. Qualquer um de nós nos daríamos muito bem no extremo. Então qualquer um de nós poderíamos falar: bom, eu vou me tornar o maior estudioso da face da terra. Eu podia me trancar num quarto e estudar constantemente. Mas isso o que me causaria? Uma perturbação emocional, quem sabe uma depressão, uma crise de ansiedade, que ia levar ao quê? A destruição do meu corpo físico. Então tudo que nos é dado, ele tem que ter o equilíbrio da utilização. Pois até das condições mais básicas que nos é requerido, o excesso dela pode ter a consequência inversa, né, da nossa destruição. E na pergunta 713, Kardec pergunta: os gozos têm limites traçados pela natureza? Mais ou menos o que nós acabamos de dizer, né? Sim, para vos indicar o limite necessário. Então é como eu disse, nós precisamos nos alimentar, sim, mas o excesso da alimentação, o excesso do trabalho, o excesso do estudo. Chegais à saciedade e vos punis vós mesmos. É claro, porque nós mesmos sofremos a consequência do nosso excesso, quando nós passamos da conta, né? O Chico costumava dizer que tentação, né? Ele descrevia a tentação como se fosse um cachorro enorme correndo atrás de nós e nós fugindo dele, mas com a vontade de ser alcançado. Porque a tentação, ela tem essa característica. Ela não é algo ruim. Porque se fosse ruim, quem que tem atração por algo ruim? Ninguém. A gente tem atração por algo bom, mas aí o excesso disso nos causa o mal. Então por isso que é tentação, porque acabamos nos perdendo e acaba virando uma tentação na nossa vida. Se a tentação fosse ruim, ela não precisava, numa oração que Jesus nos ensinou, colocar a recomendação de livrar-nos da tentação. Porque coisa ruim, né, coisa que não é prazerosa, que não é boa, nós mesmos afastamos dela. O problema são as coisas que nos seduzem e nos compromete a nossa razão. Nos perdemos, nos viciamos e acabamos comprometendo a nossa conservação, né? E após o gozo dos bens terrestres, né, nós vemos o necessário e o supérfluo. Então, dentro dessa questão, Kardec, na questão 715, pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Então, se é preciso nós termos esse limite do necessário para o supérfluo, como que a gente define esse limite? Como que é definido isso? O sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência às suas custas. Então a gente conhece às vezes pela intuição, ou às vezes pelas próprias penas que nós passamos devido à experimentação.
Então nós experimentamos, sofremos com aquilo, causa-nos um mal e nós aprendemos e não praticamos de novo. E outros nossos irmãos ainda continuam nesse ciclo vicioso, encarnados e desencarnados. Também. Porque lembramos o quê? Que as nossas paixões, os nossos vícios, eles não são automaticamente desligados de nós quando nós deixamos o corpo físico. Ele permanece na nossa consciência. E nós sabemos aqui quantas vezes nós atendemos irmãos nossos que ainda estão aprisionados nesses vícios que foram adquiridos enquanto encarnados. E hoje se encontram às vezes anos e mais anos, aprisionados no plano espiritual por esses vícios. Então olha a importância de nós conseguirmos aprender com essa lição, aprender a identificar, aprender a nos policiar, refletir sobre esses ensinamentos, refletir sobre a nossa forma de vivência. Será que nós não estamos abusando? Será que nós não estamos deixando algum vício acometer da nossa conservação, do nosso vaso, o nosso vaso santificado que recebe o nosso espírito? E possamos às vezes até nos comprometer no nosso desencarne, como um suicida consciente. Na questão 716, Kardec faz a seguinte pergunta: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Então, tipo assim, eu já não venho com esse bloqueio já de fábrica, mas aí qual seria o nosso mérito, né? Se a gente já vem com um bloqueio do supérfluo, do excesso, sem que eu tenha que fazer esforço nenhum, qual seria o nosso mérito? E a espiritualidade responde: sim, mas o homem é insaciável. Eu tenho a noção desse limite? Tenho, mas eu tenho meu livre-arbítrio. E como o homem, na maioria das vezes, na maioria das situações, é insaciável, ele acaba cometendo os excessos. A natureza traçou o limite das suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteram sua constituição. E ele criou para si necessidades que não são reais. Nós somos tão articulosos, na verdade, que nós criamos até necessidades que não são reais para nós. Quantos crimes são cometidos, quantos comprometimentos de almas acontecem devido a desejos que não são reais, necessidades que não são reais, que são uma criação do nosso desejo, como diz aqui, insaciável. E nós às vezes passamos uma encarnação inteira debruçado no sofrimento por causa de uma necessidade que nem existe. Quantos crimes nós vemos todos os dias no noticiário que são causados por necessidades que não são reais? Quando eu digo que não são reais, que não são vitais para nós, necessárias para a nossa subsistência, está ligado ao excesso nosso. Pode-se dizer que quase todas estão ligados aos nossos excessos, às nossas paixões, aos nossos vícios. Um exemplo, Kardec demonstra aqui na pergunta que ele faz 717, que pensar daqueles que monopolizam, pegam tudo para si, de bens da terra para obter o supérfluo em prejuízo daqueles que falta o necessário. Nós vemos muito isso acontecer aonde? Na política, nossos governantes desviando dinheiro da saúde, da educação, da merenda escolar. Quando a gente vê crianças às vezes que vai para a escola por causa da merenda, aproveita e aprende. Remédios, Esses são irmãos nossos ainda equivocados nessa situação, de querer o supérfluo a qualquer custo, e acabam comprometendo toda a sua existência. Eles desconhecem a lei de Deus,
e responderão pela privação que terão feito experimentarem. Então você imagina o compromisso de um irmão nosso que desvia milhões e milhões em medicamentos, em alimentos, que daria o conforto, o sustento e o amparo para milhares de pessoas. Ele é responsável por cada criatura dessa que sofre essa privação, por cada desencarne acontecido, gerado por falta daquele medicamento, por falta daquele tratamento. Entra na conta dele. Vocês imaginam a responsabilidade. Por isso que nós, ao vermos essas situações de escândalo na política, nós devemos encher nosso coração de compaixão e fazer prece por essas criaturas, para que eles tenham condição de suportar, né, e de suportar a reparação que um dia eles vão ter que ser submetidos. Porque nós sabemos que todos nós vamos evoluir. Hoje, às vezes nós não fazemos isso, mas quem sabe, nosso passado, há 2, 3 encarnações passadas, será que não era nós que estávamos fazendo isso? E hoje a gente já consegue, depois de muito pesar, de muito calejar, entender que nós não devemos mais fazer isso. E não nós devemos, em vez de julgar e desejar mal para esses irmãos ainda equivocados, nós devemos fazer o quê? Pedir para que eles despertem as suas consciências o quanto antes, né? E que tenham condição, quando chegar a hora, de suportar as suas expiações e as suas provas. Privações voluntárias e mortificações. Então, quando eu crio uma privação para mim que comprometa a minha conservação, mas eu faço isso por vontade própria, então, tipo, eu me puno ou me auto submeto a um jejum prolongado, sem alimento, por vontade própria. Tem algum mérito isso? Então a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: o que está por trás dessa vontade minha? E a gente vai obter a resposta. Kardec, na pergunta 718, a lei de conservação obriga a promover as necessidades do corpo? Então, na lei da conservação, eu sou obrigado a me manter saudável, me alimentar direito, fazer minha higiene, manter minha atividade de trabalho? E a resposta da espiritualidade: sim. Sem força, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Porque a partir do momento que você é enfermo, principalmente se for por uma situação de privação voluntária, você deixa de ser um trabalhador e passa o quê? Ser um necessitado. Alguém vai ter que trabalhar para te sustentar, vai decorrer de esforço para alguém lá suprir as suas necessidades, enquanto você às vezes cria uma privação voluntária, né? Em que sentido às vezes? Eu quero me purificar, eu vou me isolar no monte e ficar lá em jejum durante 30 dias. Mas qual é o meu intuito íntimo disso? Me purificar. Mas a gente consegue? Nós sabemos, nós conseguimos nos purificar nos isolando? Não. É uma ilusão, né, terrena, que no fundo, nós queremos ali não ter que deparar com criaturas difíceis, não ter que transformar as nossas imperfeições. Então nós nos isolamos com a desculpa de autoiluminação, de purificação, mas quando você vai analisar ali no íntimo, tem um sentimento chamado egoísmo. Porque a verdadeira purificação, ela é feita na labuta do dia a dia, no trabalho, lidando com imperfeições iguais às nossas, domando os nossos impulsos ainda imperfeitos, submetendo o nosso orgulho e nosso egoísmo a provas, e não nos afastando e nos protegendo dessas circunstâncias. Às vezes até com sacrifício, sim, da privação de alimento, mas alimentando uma imperfeição no nosso íntimo, né? Então,
Kardec deixa claro o quê? Que a privação voluntária, ela só é benéfica se for em prol de alguém. Então, se você não tem como alimentar uma pessoa, uma família, e você às vezes é privado de alimentar, da sua alimentação, da quantidade que você precisaria para você dividir com os outros, isso é uma provação voluntária em que você às vezes compromete a sua saúde, mas em prol dos outros. Essa é meritória, essa é autoiluminativa, porque você faz um sacrifício de não se alimentar para alimentar outras criaturas. Você faz um sacrifício às vezes de arriscar a sua vida para salvar alguém que está em perigo. Essa tem essa situação, quando nós partimos do esquecimento de nós mesmos, mas o esquecimento sincero, não de autopromoção. Porque às vezes nós fazemos isso, mas de forma o quê? De autopromoção. Eu vou fazer isso porque eu consigo ficar ali na frente do holoforte como um herói, como um mártir. A partir do momento que você colocou isso na sua cabeça, o mérito. Por quê? Porque você está recebendo a recompensa que você automaticamente deseja, porque você já automaticamente pensou isso. Então o seu mérito reduz. Agora, quando você parte em auxílio de alguém, esquecendo de si, mas com o único propósito da salvação, do amparo, da assistência, seja ela da forma que for, aí tem o mérito, né? Porque nós sabemos que nós enganamos até nós mesmos, mas nós não conseguimos enganar Deus, né? Porque Deus, Ele olha para nós de dentro de nós. Por isso, naquele salmo de Davi, ele é muito verdadeiro, que ele fala, quando ele fala: Senhor, eu sei que tu me sondas. O que é sondar? O que é uma sonografia, ultrassonografia? É você olhar onde? Dentro. Então Deus, Ele olha a gente por dentro. Então Ele sabe até seus pensamentos mais íntimos, seus desejos mais obscuros. Então, a partir do momento que você tem uma manifestação de uma ajuda, de um socorro, mas o seu interesse não é sincero, ele já pegou, ele já sabe, o mérito já não é mais o mesmo. Então, quando ele é sincero, que ele é de esquecimento de nós mesmos, é igual a gente vê às vezes, né, pessoas dentro assim, do ambiente espírita, vamos dizer, a pessoa preocupada se ela for dar passe, se ela não vai doar muita energia. Olha só a preocupação. Então aí, será que já ela vai doar? Não vai, porque ela está com medo de ficar sem energia. Mas será que se nós, quando viemos aqui, entramos numa sala de passe e desejamos do nosso íntimo do nosso coração que possamos ser o melhor instrumento possível, porque não é nós, né? Nós somos usados, que nós sejamos o melhor instrumento possível de magnetização dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Será que Deus, nesse momento, Ele não repõe essa energia nossa? Por saber do nosso desejo sincero em ajudar? Então, meus irmãos, a lição de hoje era essa. Espero que tenha sido tão iluminativa para vocês como foi para mim, pois nós sabemos que o primeiro a aprender é quem está aqui falando, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Então, nós, com esse desejo, com essa intenção sincera da nossa autoconservação, mas primeiramente do socorro aos nossos irmãos, do esquecimento de nós mesmos, através do amparo que nos é dado, da assistência invisível que chega até nós, que possamos ser sempre instrumentos do magnetismo amoroso de Jesus,
não através das nossas palavras, mas através da nossa vivência, dos nossos atos. Que Jesus nos envolva e nos ampare, hoje e sempre, que assim seja.